nesta noite, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 8 e versículo 22, amém? Livro de Gênesis. Eu quero ler com vocês nesta noite 3 textos que falam sobre o tema do culto desta noite. O nosso tema é o poder da semente. E se a gente fosse olhar na Bíblia Sagrada, existem vários textos, várias referências que nos falam sobre a semente, o poder da semente. Então, Deus usa, metáforas e nos deixou propositalmente várias lições sobre a semente. Amém? Então nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 22, diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Agora eu gostaria que vocês fossem comigo lá no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus. No capítulo 12, no versículo 24. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12 e versículo 24. Podemos ler? Tem alguém procurando ainda? Vou deixar todos vocês procurarem. Glória a Deus. Se vocês quiserem só prestar atenção aqui, depois em casa vocês procuram, medita direitinho. Se alguém tiver uma caneta, quiser anotar, tá bom? Vamos lá. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, melhor dizendo, no capítulo 12 e no versículo 24 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Diga comigo: dará muito fruto. Amém. Agora nós vamos na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e versículo 7. Amém? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e versículo 7. Vamos lá? Não se deixem enganar. Preste bastante atenção nessa palavra, irmãos. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Vamos ler novamente? Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. E operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Amém? Podem se assentar glorificando ao Senhor Jesus aí, com bastante alegria. Aleluia.
nós lemos em Gênesis, ele nos mostra a constância da lei natural, né, de Deus, do ciclo da natureza, e também se estende para a vida espiritual. No Evangelho de João nos fala sobre renúncia, sacrifício, né, para que a vida eterna se desenvolva. Então o Senhor estava prestes a ir para a cruz, o Senhor estava prestes a morrer, e Ele diz: se o grão de trigo não morrer, ele não frutificará, né? Então vocês, eu creio que todos que estão aqui sabem que para uma semente germinar, se tornar um vegetal, uma hortaliça, uma árvore, ela precisa morrer. Assim também somos nós. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós só poderemos dar frutos no reino de Deus quando nós morremos para as nossas próprias vontades, quando nós morremos para a natureza carnal que há em nós. Amém? Preste atenção, meus queridos irmãos. Inevitavelmente, toda ação do homem, ela tem uma reação. Toda ação do homem, ela traz de volta, né, a resposta, que nós chamamos de reação, que nós chamamos de colheita. O tema do culto hoje é o poder da semente. Uma semente é uma árvore no seu estágio inicial, né? Ela vai morrer, vai germinar e vai se tornar uma árvore que vai dar frutos, que é o que nós acabamos de dizer. E muitas das vezes a gente vê que o ser humano corre muito em busca de resultados, né? Os homens em geral, a humanidade em geral, corre muito atrás de resultados. Só que muitas das vezes a gente esquece que o nosso Deus, assim como, né, a natureza que Ele criou, trabalha com princípios, com ciclos. E existe algo que nós, muitas das vezes, nós esquecemos, até mesmo dentro da igreja, que existe um princípio que Deus não negocia, que é o princípio do plantio e da colheita. Quantas vezes a gente busca resultados favoráveis, resultados positivos para a nossa vida, só que a gente não se preocupa muito com o que a gente está plantando, né? E o Senhor chama a nossa atenção nesta noite, que muitas das vezes a gente faz até campanhas, né, irmãos? Em busca do resultado, em busca de frutificar, em busca de crescer. Só que o nosso Deus, Ele não quebra princípio. E alguém já disse, né? Quem planta vento colhe tempestade. Então muitas das vezes a gente ora, a gente busca, só que a gente não tem plantado uma semente digna de uma boa colheita. E muitas das vezes, ao invés da gente reclamar, né? Eu sempre estava meditando nessa palavra nesta tarde, e o Senhor estava tocando ao meu coração. Ao invés da gente reclamar, né, da vida que a gente está vivendo, a gente podia analisar mais o que é que a gente está plantando. Nós deveríamos preocupar a todo momento com o que é que nós estamos semeando, porque a semente, ela tem um poder, e um poder muito grande. A semente, na semente é que a gente está, vamos dizer assim, decretando o nosso futuro, se nós vamos colher algo bom ou algo ruim. Então a semente, né, a colheita, ela vale tanto para algo bom como algo ruim.
Não dá para a gente plantar um pé de limão e querer colher mamão, né? Não dá para a gente plantar um pé de repolho e querer colher chuchu. Não dá. Não é? Vocês não concordam comigo? Então é tudo que a gente planta e vai ser exatamente o que a gente colhe. Sim, né? Deus, aleluia! E eu quero citar nesta noite, né? Gostaria que os irmãos tivessem, né, um pouco de paciência. Nós não vamos estender muito, mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque o Senhor já ministrou o meu coração sobre esta palavra, e eu creio que Deus quer falar com mais alguém aqui nesta noite, amém? Então, eu quero citar, né, para os irmãos algumas ações que nós fazemos, né, que são sementes na nossa vida. Por exemplo, né, a palavra do Senhor nos deixa claro também sobre a semente da honra. A Bíblia fala, né, que vamos falar de pai e mãe, né? Porque a Bíblia fala que quem honra seu pai e a sua mãe terá boa sorte, né? Viverá longos dias e terá boa sorte. Então a gente começa falando da honra aos pais, da honra às pessoas mais velhas que têm mais experiência do que a gente, honra aos líderes que o Senhor instituiu sobre nós, né? Hoje é muito difícil, né, irmãos, a gente vê isso, né? Antigamente eu lembro, né, na minha época, meu avô era vivo, né? A gente tinha mesmo que pedir bênção, né? Na hora de dormir, tinha que cumprimentar todo mundo e direito, sabe? Eu lembro de meu avô, a gente era pequeno, né? E eu estava conversando com alguém assim, a gente passava correndo assim, mas era uma bronca daquelas. Vocês não cumprimentam ninguém, não. E era uma bronca daquela. E eu aprendi com meu avô a cumprimentar as pessoas, né? A tratar bem as pessoas. E hoje a gente vê muitos filhos querendo ter sucesso na vida, mas não honram os seus pais, não respeitam os seus pais. Muita gente querendo ser próspero, mas não respeita a liderança, né? Não submete, né, a liderança que o Senhor instituiu. Eu me lembro de Saul pecou contra Deus e Deus rejeitou Saul. Deus não queria mais Saul, a ponto de Deus falar com Samuel, não ore mais por esse homem, eu não quero mais ele, eu rejeitei ele. E Saul estava totalmente endemoniado. E Davi era usado por Deus para tocar, né? Ele tinha uma unção de Deus na música, e ele tocava, e só quando ele tocava que Saul conseguia ter um pouquinho de paz, dormir. Mas depois que Saul descobriu que Deus tinha chamado Davi, e ele sentiu que Davi era realmente uma ameaça, que Deus tinha chamado Davi para o substituir, ele começou a perseguir Davi. Ele começou a querer matar Davi furiosamente. Ele perseguia Davi dia e noite, a ponto de Davi ter que fugir para muito longe. Davi vivia fugindo dia e noite desse homem, e Saul atrás dele com o seu exército. E já teve vezes Deus colocar Saul na mão de Davi. Já teve vezes ele ter oportunidade de matar, de acabar com Saul. E ele não fez isso. Não fez isso, sabe por quê? Davi, ele carregava consigo sentimento de honra. E ele dizia: jamais eu vou tocar em alguém que Deus uma vez ungiu. Jamais eu vou tocar em alguém líder de uma nação. Se fosse muitos de hoje, poderiam dizer: não, Deus não quer esse homem, então vou matar ele, vou acabar com ele, Nós podemos falar assim. Nós podemos destruir, nós podemos acabar com a vida dele, nós podemos desrespeitar ele. Mas não é isso que Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos ensinou. Em momento algum, ele levantou a sua mão para fazer mal a Saul. Ele não saiu falando mal de Saul, por mais que Saul não era um homem de Deus mais.
Ele não saiu defamando Saul por aí. Princípio da honra. Por isso ele foi um homem muito abençoado, a ponto de Deus chamar de segundo o meu coração. Então quem planta, a desonra, vai colher também desonra, vai colher também desrespeito. E eu acredito que essa noite é uma noite propícia para a gente falar disso, já que a gente está falando de semente. Eu quero falar também sobre a semente da generosidade, da oferta no reino, da generosidade, que não é apenas uma oferta em dinheiro. Quando a gente fala às vezes de ajudar, a gente sempre acha que, muitas das vezes a nossa mente tem a tendência de achar que é só ofertar dinheiro, ofertar financeiramente, nem sempre. A generosidade, ela é vista, além de ofertar também financeiramente quem pode, de socorrer as pessoas de várias maneiras. De repente você não pode doar um dinheiro, mas você pode ter condição de ir lá, por exemplo, irmãos, eu fico prestando atenção, às vezes você tem uma vizinha, você tem um amigo, que está passando por dificuldades, está doente, não consegue fazer uma comida, não consegue lavar uma roupa. De repente você pode ir lá, isso é generosidade também. Irmã, eu vim aqui, o que é que você está precisando? Vou lavar uma roupa para você, vou fazer uma comida para você, Generosidade é isso, irmãos, é contribuir com aquilo que a gente pode, é contribuir com aquilo que a gente tem na mão, E eu creio que o Senhor colocou sementes na mão das pessoas, na mão dos irmãos aqui. Generosidade também é ter empatia. Empatia é você sentir a dor do outro. Empatia é você se colocar no lugar do outro, A gente vive num mundo muito egoísta, onde as pessoas correm e buscam apenas para si. Hoje não é difícil a gente encontrar pessoas que atropelam os outros por causa do seu próprio benefício. E isso é triste, isso não pode ter no meio do povo de Deus. Nós fomos chamados para servir uns aos outros. E o Senhor disse que maior no seu reino é aquele que serve, é aquele que ajuda o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Eu lembro, falando sobre generosidade, eu lembro da Dorcas, A gente não fala muito sobre Dorcas, Dorcas era uma serva do Senhor da cidade de Jope. E a Bíblia fala que a cidade de Jope, irmãos, é uma cidade portuária, onde fazia muito negócio, porque era uma cidade que tinha, era movida ao ramo da pesca, Então os homens daquela cidade pescavam para sobreviver, vendiam suas pescas, que eram transportadas para outra cidade, via marítima também. Os meninos daquela cidade já cresciam, aprendendo o ofício da pesca. E a gente vê que, mas naquela cidade havia muitas viúvas, porque a pesca era um ramo perigoso. Então às vezes saíam vários barcos de pesca e não era difícil voltar, faltando alguém, que se perdeu pelo caminho, acidente. Então na cidade de Jope havia muitas viúvas. E naquela época, irmãos, as viúvas não tinham benefício do governo. Naquela época as viúvas recebiam uma sentença triste mesmo, de se não tivesse ali um filho que os sustentasse, elas passavam fome, elas passavam necessidade. E então a nossa irmã Dorcas, ela vendo aquilo, ela fazia roupas, para as irmãs viúvas. Ela costurava. Ela tinha nas suas mãos uma máquina de costura, talvez, ou então uma agulha e tecidos, e ela fazia roupas para as viúvas. E a gente vê que na história, Dorcas veio morrer. E quando ela morreu, a Bíblia nos fala que as viúvas daquele lugar, daquela cidade,
chegaram na sua casa e todas chorando com as peças de roupa e mostrando: olha o que ela fez para mim, olha o que ela fez para mim, ela me ajudou tanto. Ela era uma mulher tão boa que ela causou uma comoção muito grande. Era uma pessoa que realmente iria fazer muita falta, né? E eu pergunto, sabe, será que quando a gente for, será que a gente vai fazer falta? Será que a gente é aquela pessoa útil, irmãos? Né? Será que a gente é aquela pessoa útil na vida de alguém? Será que nós vamos deixar na memória das pessoas uma lembrança boa? Será que a gente vai deixar na memória dos nossos filhos, da nossa família, um legado bom? Né? Tudo isso é necessário que a gente pensa, né, meus irmãos? E ali Pedro estava por perto, eles chamaram Pedro. Aquela mulher havia morrido, mas a semente que ela semeou clamava por vida. E o Senhor ressuscitou aquela mulher. O Senhor ressuscitou. Amém? Então quem planta misericórdia vai colher a bondade de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra do Senhor diz amém. A palavra de Deus diz que quem socorre o pobre é como se estivesse emprestando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Outra semente poderosa são as nossas palavras. Diga comigo, palavras. As palavras são sementes, tanto as de bênção quanto as de maldição também. O livro de Tiago chega a dizer que a língua tem poder de abençoar e amaldiçoar. E diz que a língua tem poder de destruir o seu corpo e lançá-lo no inferno. E ele diz mais ainda que quem não controla a sua língua comerá do seu fruto amargo. Então, todas as vezes que nós abrimos a nossa boca, nós precisamos entender que não são apenas palavras, são sementes. As nossas palavras no mundo espiritual, elas são sentenças. Sentenças. Então, é o que a gente fala que acontece. Não é porque nós somos super poderosos, não. É porque a palavra, ela abre no mundo espiritual uma legalidade, tanto para o bem quanto para o mal. Amém? Amém? Quem concorda comigo, louva ao Senhor aí. Por mais que esteja difícil a situação da sua vida, com a sua família, talvez, né? Família é o maior desafio do ser humano, né, irmãos? Porque a família, a gente ama demais a família, né? E é lá, né, que a gente vê os problemas de perto, as dificuldades, os desafios. E por mais que esteja difícil a situação, não profira maldição. Profira bênção sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Mas irmã, tá assim. Profira bênção. Meu filho, você é uma bênção. Está difícil, mas é só um processo. É um instrumento de Deus. Deus vai trazer, Deus vai salvar. É só questão de tempo. Minha casa é do Senhor, meus filhos são do Senhor. É tudo para a glória do Senhor. Aleluia. Quando você abençoa a sua casa, o inimigo vai embora de lá. Se você está proferindo bênção, a bênção vem. Agora, se você está proferindo maldição, a maldição vem também. Não adianta fazer campanha. Não adianta expulsar o demônio. Não adianta jejuar. Não adianta fazer campanha. Deus quebra a barreira, Deus abre o mar como é de hoje. Não adianta. Se você não decretar
A vitória com a sua língua nada resolve. Amém? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Então, outra semente extremamente necessária e importante: gratidão. Eu sempre digo que a gratidão, ela antecede milagres. A gratidão antecede milagres. A pessoa grata, irmãos, ele não precisa ter muita coisa. Ele é feliz. Ele é uma pessoa abundante. Ele transborda. Onde ele chega, a paz. Onde ele está, o clima é leve, é suave. As pessoas querem estar perto dele. As pessoas sentem bem ao conversar com ele. As pessoas sentem bem ao estar com ele. Não precisa ter muito. Não precisa ter muito. Quem é grato tem a abundância. Tem a verdadeira prosperidade. E tudo que nós damos graças a Deus se torna milagre. Eu me lembro de Jesus, quando Jesus multiplicou os pães e peixes. Ele tinha mais de 5.000 homens, só homens, para alimentar com 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor pegou aquele alimento, levantou aos céus e disse: Pai, graças eu te dou. Essa é a oração de Jesus, né? Quantos pegam o alimento e comem reclamando, né? Com ingratidão. É por isso que a miséria nunca vai embora. E quando ele deu graças ao Senhor, aquele pouco alimento se transformou em, vamos dizer que hoje seria a carreta, né? De alimento, que alimentou todo mundo. Ainda sobrou 12 cestos. E eu imagino cá comigo, na minha mente, que aquele menino que tinha aqueles pãezinhos e aquele peixe voltou para sua casa com um cesto bem grandão, assim, ó, custando levar. Onde a graça, a multiplicação. Onde a graça, a bênção do Senhor. Da mesma maneira, Lázaro estava morto, todo mundo chorando. Jesus também chorou. E perante a multidão, antes de chamar Lázaro para fora, Jesus olha para o céu e disse: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Perceberam o segredo? Segredo da vitória? Então, sempre que eu vejo Jesus operando um milagre, eu vejo gratidão antes. Amém? Outra semente também, irmãos, importantíssimo, que vale a gente lembrar nesta noite: o trabalho na obra do Senhor. Sabe, o seu trabalho na obra do Senhor, o seu esforço na obra do Senhor, tenha certeza, irmão, ele não é em vão. Às vezes você não está recebendo nada aqui. Muitas vezes você pode nem estar recebendo o reconhecimento, que a gente não faz para Deus esperando o reconhecimento. A gente nunca deve fazer, né, esperando o reconhecimento. O reconhecimento, né, quando vem, é bem-vindo, amém. Uma hora ele vem, uma hora. Mas a gente não pode também fazer esperando, né? O bom servo, ele faz sem esperar nada em troca. Ele faz porque é o certo a fazer. Ele faz porque é um princípio. Ele faz porque Deus é que é o seu Senhor. Deus é que é o seu Pai. O seu trabalho na obra do Senhor não é em vão. Por mais que ninguém veja, ele não é em vão. Nada é em vão. Eu lembro, irmãos, desde que eu entendo por gente, o meu pai trabalha nessa obra. O meu pai já entregou carro, sabe, assim, de pegar um carro e acabar tudo assim, na obra, né, nos morros de pedra, subindo e descendo. No início não tinha carro, então ele ia a pé.
Quantas vezes meu pai ajudou a plantar essas igrejas na região tudo aqui. E ele trabalhava em serviço muito pesado. E ele ia, né, às vezes a pé, chegava de madrugada para pegar uma bicicleta para poder ir para o serviço trabalhar. Ia às vezes de cavalo quando dava, ia de bicicleta, depois ia de moto, depois Deus deu ele um carrinho, ele usou o carrinho até acabar com ele, na obra também. Sabe, com tanto amor, é tanto que hoje, se você conversar nas coisas de Deus com ele, qualquer momento ele começa a chorar, de tanto que ele ama essa obra, de tanto que ele ama a igreja e a obra do Senhor. É um zelo tão grande, isso aí tem 40 e tantos anos já, mas é um zelo tão grande, um amor que nunca esfriou, que nunca baixou. Tudo que você pedir ele a respeito da obra, ele está pronto para fazer. Pronto para fazer. E assim, agora ele está cansado já mais, né, de idade. E a gente falou: pai, entrega essas igrejas, descansa um pouco. Entrega, pai, já está bom. Porque ele dirigia outra igreja, né, fora lá do lugar que eles moram. E ele, com muita dó e dificuldade, entregou a igreja. Mas sabe o que ele fez? Agora ele foi para lá, para a igreja do Buriti, irmãos. Ele abre a igreja, ele fecha a igreja. Todo santo dia, pai, vamos hoje, nós vamos fazer, né? Vamos lá na casa de fulano, ciclano. Ele não falta da igreja nenhum dia. Ele cuida da igreja assim, como se fosse o bem mais precioso dele, sabe? E eu me lembro que Deus cuida dele assim, com tanto carinho, com tanto zelo, sabe? Eu me lembro que quando ele trabalhava, né? Serviço muito pesado, irmãos, e ele machucou, ele estragou a coluna lá, sabe? E certo dia, ele nunca tinha faltado o serviço, nunca tinha faltado, sabe? Aquele cuidado e tal. Certo dia, mãe fala que a gente era bem pequenininho, eu não lembro. Mãe fala que ele estava tão ruim da coluna, que ele estava gemendo. E ele levantou para trabalhar. E ela falou: hoje você não vai trabalhar, não vai, você vai no médico hoje. Não, mas eu preciso ir. Não vai, você vai no médico, tem que cuidar de você também. E esse dia ele foi no médico. E quando ele foi no médico, o médico falou assim: você está ruim demais, você não aguenta trabalhar. E deu ele um atestado. E nessa história desse atestado, enquanto ele estava de atestado, aconteceu lá um negócio lá que a firma mandou 30 pessoas do setor que ele trabalhava, 30 pessoas embora. Todo mundo de uma vez. 30 pais de família, sabe? E ele não pôde ser mandado embora porque estava de atestado. Então Deus livrou ele dessa situação. E disso aí, ele não foi mandado embora. Disso aí, Deus aposentou ele. E hoje ele está aposentado fazendo a obra do Senhor, sabe? E assim eu percebo o cuidado de Deus. Por pouca coisa, Deus não deixou ele ir, entendeu? E eu me lembro outro dia que ele falou assim: gente, eu preciso tanto de uma moto para fazer a obra do Senhor. Deus podia me dar uma motinha para me fazer a obra do Senhor. Irmãos, vocês acreditam que ele foi no banco, quando ele chegou lá, tinha um valor na conta dele de uma moto? De uma moto, irmãos. Aí ele foi, né, e chamou o gerente e falou: não, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro não é meu. Né? Ele não usou de desonestidade. Ele falou: esse dinheiro não é meu, está na minha conta. Aí o gerente olhou. Ah, não, é seu, tá aí, é seu. É seu mesmo, pode ficar para você. É seu, tá aí, é seu. Depositado aí é seu. Entendeu? O valor de uma moto, irmãos. O valor de uma moto. Eu comprou a tal motinha. Né? Só a experiência para aumentar a fé dos irmãos. Né? Que o trabalho da obra de Deus não é em vão. Você cuida da obra e Ele cuida de você. Outro dia apareceu um carocinho assim dele, irmãos. Um carocinho no braço dele assim. Esse caroço está crescendo. Aí a gente falou assim: pai, você precisa ir no médico, olhar o que é isso e tal. Aí ele está sentado na mesa assim: é Jesus que vai me curar. Jesus, me cura. Passando a mão assim. Irmãos, na mesma hora, o caroço desapareceu. Nunca mais apareceu aquele caroço no braço dele. Sabe, eu conto isso porque meu pai é uma referência de cuidado, de zelo, assim, sabe? E eu vejo o cuidado de Deus com ele também, sabe? E o perdão também é uma semente, né? Nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Você pode jejuar, você pode vestir de saco,
Você pode jogar cinza na cabeça, pode fazer o que for para ser perdoado. Se você não perdoar o seu irmão, você não será perdoado. Está aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está na Bíblia. A palavra do Senhor nos conta uma parábola de que o Senhor perdoou seu servo uma quantia muito grande que ele devia. Ele iria levar esse servo à justiça, para ser açoitado e pagar, porque ele não tinha pagado a dívida. E o Senhor perdoa esse servo e ele vai embora. Mas enquanto ele está indo embora, ele encontra com um outro colega seu que lhe devia uma certa quantidade de dinheiro, que era menor do que ele devia ao seu senhor. Desculpa, irmãos, ao seu senhor. E ele encontra esse outro servo que lhe devia e ele açoita esse servo, e cobra dele aquele dinheiro, açoita ele, lhe ameaça. E isso chega ao ouvido do Senhor, do seu Senhor. E ele disse: venha cá, como eu te perdoo uma dívida grande dessa e você não perdoa ao seu amigo? Agora sim você vai ser lançado na prisão e você vai ter que pagar tudo que você me devia. Então não adianta a gente querer perdão se a gente não perdoa. Não é verdade? Não adianta a gente querer misericórdia das pessoas se a gente não tem misericórdia das pessoas. Quantas vezes o nosso irmão erra, quantas vezes o nosso irmão falha, e a gente tem muita pressa de lançar pedra, tem muita pressa de apontar o dedo, tem muita pressa de criticar, de defamar, de apontar o erro. Quantas vezes a gente quer que as pessoas tolerem os defeitos da gente, mas a gente não tolera o defeito de ninguém, Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Glória a Deus. Pode louvar ao Senhor com as palavras. E eu quero falar da última semente, São várias sementes. Tudo nessa vida é semente, A vida é um eco. É um eco. A oração. A oração é uma semente maravilhosa. Que você pode orar hoje, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Mas uma hora a colheita te alcança. Ela te alcança. Jó estava numa situação tremendamente difícil. Você sabe como que ele ficou, Na pior situação que um ser humano pode ficar. E sabe quando que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele estava orando pelos seus amigos. Os seus amigos, que lhe apontou o dedo, dizendo: você está assim porque você pecou. E quando a gente ora para alguém que nos, que não é tão querido, é mais poderoso ainda a oração. Porque orar para quem a gente ama é muito fácil, Orar para os nossos entes queridos é fácil demais. Agora, quando você ora para aquela pessoa que te deseja o mal, quando você ora para aquela pessoa que te maltratou, essa oração aí, ela tem duplo poder. Tá bom? O Senhor nos ordena orar por todos. E Deus sonda as intenções do nosso coração. Deus sabe quando é que nós estamos fazendo bem, simplesmente para sair bem na fita, ou quando nós estamos fazendo bem porque nós carregamos o princípio de Jesus Cristo dentro de nós. Deus sabe, Deus conhece, amém? E Deus recompensará cada um conforme, conforme o seu interior. Aquilo que você faz no secreto, o Senhor te recompensará em público. Amém? É por isso que a Bíblia fala que não precisa da mão direita, da mão esquerda saber o que a direita fez.
Todas as suas boas obras, as suas boas ações, as suas sementes estão sendo vistas por Deus. E sabe por que nós não precisamos que os outros vejam? Porque a nossa recompensa está lá. Nós vamos receber ela lá. Se alguém nos aplaudir aqui, se alguém nos achar maravilhoso aqui, nós já recebemos o nosso galardão. É por isso que eu quero o aplauso de Deus e não dos homens. Eu quero a recompensa de Deus e não dos homens. Por isso não importa se viram ou se não viram, se reconheceram ou se não reconheceram o que eu fiz. Amém? Eu quero receber o meu galardão no céu. Mas alguém aqui quer? Dê um brado de glória para Jesus aí. Aleluia! Glória a Deus. O propósito que nós existimos é para isso, irmãos. É para fazer com que Deus seja visto e não nós. Que a glória de Deus seja vista, que o reino de Deus seja visto e não nós. Amém? E é isso, irmãos, os frutos são naturais. Lá o Evangelho segundo escreveu João diz assim, Jesus falando assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês darão muitos frutos. Ele é a seiva que nos faz frutificar. Ele diz assim: daqueles que dão fruto, o meu Pai, que é o lavrador, que cuida, Ele poda para que dê mais frutos ainda. Glória a Deus. Quem está ligado na videira que é Jesus, diga amém. Aleluia. E os frutos são naturais, né? Os frutos são naturais. Não precisa forçar, né? Não precisa forçar os frutos. São naturais. É o que a gente tem dentro que vai transbordar. É o que a gente carrega dentro da gente que vai transbordar. Se a gente carrega a vida de Deus em nós, nós vamos derramar a vida de Deus. Se a gente carrega amor, a gente vai derramar amor. Não precisa nem forçar. A hora que você abrir a boca, as pessoas vão perceber amor. Não precisa esforçar, né? Se a gente tem a fonte de Deus jorrando em nós, a água viva jorrando em nós, ela irá jorrar no mundo, e o mundo irá conhecer Jesus através da sua vida. Aleluia. Aleluia. E o Senhor te pergunta nesta noite: o que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos? Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. E ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa. Todos nós temos para doar. Todos nós temos. Irmã, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição financeira. Mas você sabe fazer um bolo? Sabe fazer um bolo? Você sabe costurar uma roupa? Você sabe varrer no chão? Né? Tudo isso é serviço para o reino. Tudo isso. Você sabe emprestar o seu ombro amigo para alguém chorar? Você tem um ouvido que possa escutar alguém? Muitas vidas seriam poupadas se fossem compreendidas, se fossem ouvidas, se recebessem um abraço amigo. Quantas vidas nós teríamos poupado do suicídio se nós tivéssemos ouvido, se nós tivéssemos demonstrado interesse, empatia? Quantas? Às vezes as pessoas não querem nada, não querem dinheiro, não querem nada, elas querem só alguém que as entende, que as ouve. O Senhor pergunta para mim e para você: o que é que você tem nas mãos? O Senhor deu para cada um de nós algo, que seja um talento, que seja uma habilidade. Ninguém veio sem nada, todo mundo tem um talento, todo mundo pode oferecer algo.
Ele colocou em nossas mãos. Isso é sério. Então nós não fomos chamados apenas para vir aqui na igreja, sentar no banco, ser consumista da fé, ir embora e depois voltar. Não. Nós fomos chamados para fazer a diferença neste mundo escuro. Você foi chamado para fazer a diferença neste mundo escuro. O que é que você tem nas mãos? Aleluia. E semeia. Semeia sem dó. Semeia. Porque a colheita ela vai te alcançar. Ela vai te alcançar. Ou aqui ou na eternidade, ela vai te alcançar. Nada que você fizer será em vão. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. O horário não permite mais que a gente fale, né? Passa tão rápido.